E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E em relação às diferentes possibilidades que a gente tem, né? Volta e meia eu falo que existe queijo vegetal para cada ocasião, né? Sempre tem um queijo vegetal certo para um determinado momento, mas até onde a gente consegue avançar com essas possibilidades, né? Isso daí é muito possível, principalmente por conta da grande diversidade de ingredientes que a gente pode utilizar para transformar em queijo vegetal, né? Então não é só a castanha de caju que está disponível para nós, não, mas tem toda uma diversidade de castanhas, uma diversidade de sementes, né? Semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, é, além de tudo isso, alguns tubérculos podem ser utilizados, mandioca, inhame, cará, batata, inclusive, né? E cereais, né? Tipo arroz, tipo aveia. E fora isso, algumas leguminosas também, principalmente falando de feijão, feijão, ervilha, soja, enfim, a gente tem essas possibilidades aí. Então imagina só, quando a gente mistura tudo isso daí, as combinações que a gente pode fazer, diferentes proporções entre ingredientes, já vão trazer resultados diferentes, né? E não bastasse isso, depois também existe toda uma questão de saborização. Mas o que é interessante é que é, só proporção diferente já temos queijos vegetais diferentes, né? Olha só, isso daqui é um, é um queijo vegetal mais cremoso, né, para passar no pão. Inclusive está na faca só esperando. Terminei aqui, já vou comer isso. E isso daqui é um queijo vegetal mais duro, já tem uma resistência um pouco maior. Mas os ingredientes que foram utilizados aqui nesses dois são os mesmos. Ou seja, castanha de caju, probiótico, sal e a diferença é que esse daqui tem um pouco mais de água do que esse. É só isso. Ou seja, estou falando de proporção diferente, já foi suficiente para ter essa diferença. Então, o que a gente consegue em relação à diversidade? Primeiro, a própria textura e consistência, ela vai ter uma grande diversidade, né? Que a gente pode ir desde algo mais cremoso até algo mais firme, mais duro. Esse queijo vegetal aqui, ele está quase no ponto que eu conseguiria ralar ele. Ainda não está nesse ponto, mas se eu deixar ele um pouquinho mais, questão de menos de uma semana, ele já pega um ponto que eu posso ralar ele, de tão duro que ele vai estar. Então, é um tipo de resultado também que a gente pode chegar. E depois dessa questão da textura, para as ocasiões, claro, né, você pode ter queijo vegetal que vai entrar como um aperitivo, né, como uma entrada, sendo degustado sozinho ali, pode ser colocado numa salada, pode ser colocado numa massa, ou até mesmo em sanduíche, numa pizza, enfim, as possibilidades elas são múltiplas. Mas o que é interessante também é perceber que o próprio sabor, e isso quando a gente considera queijos vegetais fermentados, porque se não são fermentados, as possibilidades são múltiplas, né, de você saborizar da forma que você quiser. Mas quando a gente fala de fermentado, também existe uma, uma possibilidade de variar bastante. Isso não só em relação a diferentes fontes de micro-organismo, tá? De você pegar um rejuvelac ou pegar um chucrute, de outros vegetais fermentados, né? Cada coisa que a gente utilize como starter vai trazer um sabor diferenciado, tá? Mas também a gente pode trabalhar na potência desse sabor, ou seja, mais ou menos fermentado, né? Você consegue controlar isso facilmente. É só você acompanhar a fermentação, provar, e aí uma vez que você vai provando isso, chega num ponto que a fermentação já está presente, mas ainda assim sutil, pode ser interrompida e você fazer um queijo vegetal mais suave. Ou você vai experimentando e vendo até onde que ela chega numa potência um pouco maior e aí você interrompe ela num estágio um pouco mais avançado, mas ainda assim aprazível, porque se ela passar do ponto vai ter uma acidez que já fica meio que
desconfortável até, ela não fica tão harmônica. Mas essa diferença de potência no sabor também acaba sendo possível para a gente modular e ter uma ampla diversidade de queijos vegetais. Depois conta para mim nos comentários, né, quantos queijos vegetais mais ou menos você já fez explorando essas diferenças que eu falei aí. A gente continua essa conversa nos comentários.